Você olha o rio achando que é tronco. A água levanta. Uma balsa encosta. Os carros esperam. Ninguém buzina. Porque neste Brasil, a Amazônia nunca perdeu seus gigantes. E quando o maior corpo em cena não é humano, porto, escola, estrada e cidade aprendem a obedecer outro relógio. O primeiro lugar a sentir isso seria o rio. O que hoje é estrada líquida voltaria a ser território disputado. E então viria a imagem que reorganiza o país inteiro. Uma balsa encostando, carros esperando, e um jacaré colossal ocupando a rampa como se a cidade tivesse sido construída no lugar errado. Porto deixaria de ser só logística, viraria zona de observação, sirene, grade reforçada, drone térmico e horário restrito. Um cargueiro inteiro ficaria parado no meio do rio porque uma coisa viva, enorme demais para arriscar, resolveu cruzar primeiro, e a economia aprenderia a esperar. Pescar continuaria possível, só que muito mais caro, mais técnico e mais arriscado. Barco pequeno viraria risco alto demais para muita rota. Em muita comunidade, ir para a escola já depende do rio. Com megafauna viva, estudar passaria a depender também de comboio, horário e sorte. Na borda entre floresta e pasto, o prejuízo chegaria cedo. Bezerro, cachorro, criação pequena. Tudo que é fácil de pegar viraria custo permanente. Esse seria o primeiro grande choque do Brasil. O rio deixaria de obedecer ao homem. Depois do rio, a mudança entraria na borda da cidade. Não como lenda, como rotina. Talvez a cena mais forte do começo não estivesse no meio da mata, estivesse num bairro simples de palafita, fechando porta mais cedo porque a água lá fora já não é só água. Posto de saúde, remoção, resgate, soro, trauma, ferimento, evacuação. O sistema de saúde da região viveria em outro nível de prontidão. Em várias partes da região, a noite deixaria de ser só escuridão, viraria turno de vantagem dos gigantes. Seguro de barco, carga, pousada, fazenda e estrada beira-rio mudaria de valor. O preço de viver ali subiria junto com o tamanho dos bichos. O mundo inteiro iria querer ver os gigantes, e a própria Amazônia teria de aprender rápido a diferença entre turismo e gente demais entrando onde não entende as regras. Muro reforçado, cais alto, iluminação perimetral, sensor na mata alagada, sirene no porto, rota de fuga. A cidade aprenderia zoologia na marra. Roupa no varal, bicicleta encostada, cachorro quieto e logo atrás do quintal, o mato se mexendo com peso demais para ser vento. E aqui o mundo moderno teria de engolir uma verdade antiga. Quem mais saberia sobreviver nesse cenário seriam justamente os povos que já leem a floresta como sistema, não como paisagem. Defesa Civil, Exército, Polícia Ambiental, Universidade, Governo, todo mundo apareceria, mas a floresta continuaria sabendo mais do que o gabinete. Esse seria o segundo choque. A cidade aprenderia medo e limite. E depois viria a terceira virada. Não seria mais só questão de bairro, porto ou escola. Seria questão de país. Chega uma hora em que a solução deixa de ser placa de atenção. A estrada teria de subir, desviar ou fechar, porque alguns bichos seriam grandes demais para negociar com buzina. Represa, turbina, lago artificial, margem alterada. Grandes obras mudariam ainda mais, porque mexer com água, nesse mundo, seria mexer com gigantes. No papel, muita atividade continuaria lucrativa. No chão, a conta ficaria mais dura. Equipamento pesado não intimida um bicho que vive ali há milhões de anos. Biólogo, veterinário, satélite, colar, drone, DNA ambiental. A ciência da Amazônia ficaria mais rica e mais tensa ao mesmo tempo. O animal bonito venderia documentário. O animal que entrou no bairro venderia pânico. A mídia faria com os gigantes o que sempre faz com o medo, escolheria enquadramento. Livro infantil, lenda, aviso de segurança, desenho animado, aula de ciências. Criança amazônida cresceria aprendendo que a floresta não é cenário, é presença. Como sempre, o mercado aprenderia a lucrar. Passeio blindado, seguro premium, porto reforçado, monitoramento privado, fazenda murada, hotel de observação. Só que parte do problema não caberia em aplicativo, seguro ou pacote turístico. Porque conviver com o gigante não é só pagar caro, é aceitar limite. Com megafauna viva, a Amazônia deixaria de ser tratada como fundo verde do mapa, viraria centro ativo de poder biológico.
E quando a Amazônia muda de estatuto, o Brasil muda junto. Fronteira, soberania, logística, ciência, defesa, turismo e até orgulho nacional passam a girar em volta dela. A pergunta não seria mais só como preservar a floresta, viraria outra. Como viver num país onde uma parte do território continua biologicamente grande demais para ser domesticada? Rio seguiria correndo, porto abriria, escola funcionaria, a vida continuaria. Só que tudo obedeceria a um território onde o ser humano não é o maior corpo em cena. Você não viveria num mundo de fantasia. Viveria num país em que a maior floresta tropical do planeta ainda tivesse peso físico suficiente para obrigar a civilização a recuar. E se o verdadeiro horror da Amazônia ter animais gigantes não fosse o ataque, o susto ou a lenda, mas o dia em que o Brasil inteiro percebesse que a floresta nunca foi cenário, só estava quieta demais para ser levada a sério?